cálculo foi criado como uma ferramenta auxiliar em várias áreas das ciências exatas, desenvolvido simultaneamente por Leibniz e por Newton em trabalhos independentes. Newton, com as definições de derivadas, Leibniz definindo a área sob a curva. Ora, uma coisa não funciona sem a outra. Eu não consigo ter a integral sem a derivada. A partir daí é importante relembrar que tanto Leibniz quanto Newton abriram as portas para os cálculos diferenciais e integrais. As integrais geralmente estão associadas a cálculos de áreas. Então é fácil, pois não vejo problema em calculá-las. Nem sempre. Veja os exemplos a seguir. O cálculo da área desse telhado é fácil. Por quê? Porque ele vai estar dividido em triângulos e retângulos. Já deste não, principalmente nesta região, nesses detalhes, sobre as janelas superiores. Aqui também não é fácil de se determinar a área. E como trata-se de uma proposta de residência barata, teremos que calcular os materiais. Importante, além das áreas, teremos que estar pensando nos volumes também. A área também é necessária para os cálculos aerodinâmicos. No caso da força de arraste, vamos ter necessidade da área frontal projetada. Introdução às integrais, então. Vai acabar sendo importante porque em muitas aplicações teremos a necessidade de calcular as áreas. Desejando calcular as áreas sob a curva. Ora, de princípio, podemos pensar numa área aproximada, de tal forma que dividimos a região sob a curva em retângulos, por exemplo, que conhecemos a área. Quanto menor for a base do retângulo, quanto menor for a base do retângulo, mais próximo a área aproximada chega da área exata. Agora, se nós desejarmos um cálculo exato, teremos que recorrer às integrais. E para resolvê-las é fundamental saber derivar. Para recordar os conceitos básicos de derivadas, podemos recorrer ao vídeo Introdução à Derivada, cujo endereço no YouTube está aqui. Lá nós poderemos ver, por exemplo, a definição da derivada, que seria o limite da razão incremental quando x tende a x0. Importante observar aqui que se chegasse realmente a x0, ficaríamos com algo indeterminado, que seria 0 sobre 0. Portanto, não chegaremos a x0 na definição desta derivada. Aqui a representação da derivada ou desse jeito ou desse jeito. A função só é derivável se o limite existir e se for representado por um número finito. Vamos ver um exemplo. Dada a função f de x ao quadrado, calcule a derivada da mesma no ponto x0 igual a 3 pela definição e especifique a equação da reta tangente neste ponto. Ora, pela definição, nós vamos ter que limite de x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x menos 3. Se pensássemos só nesta situação, ficaríamos com 0 sobre 0. Mas, observem bem, no numerador temos um produto notável. Nós ficaríamos com x mais 3 vezes x menos 3. Simplificamos o x menos 3 e ficamos com limite de x mais 3 quando x tende a 3. Ora, isso vai nos dar 6. Portanto, é derivada, é derivável esta função. Por quê? Porque chegamos ao limite a um número finito. A derivada desta função seria 6, que é o coeficiente angular da reta tangente. Ora, aqui nós temos a representação da função. A reta tangente no ponto 3, e aqui nós teríamos o coeficiente angular da reta, que seria y menos 9 sobre x menos 3 igual a 6. Y menos 9, porque é o y0, correspondente a x0, que é no ponto 3. Aí, desenvolvendo, chegamos a y igual a 6x menos 9, que seria a equação da reta tangente no ponto 3.
Derivadas básicas. A derivada de uma constante é zero. A derivada de x é 1. A derivada de x elevado a n, eu abaixo o expoente, então eu acharia, ficaria n. X elevado a n menos 1. Eu sempre subtraio 1 do expoente. Isso vale para qualquer número, seja positivo, negativo, seja inteiro ou fracionário. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada de um produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de um quociente seria a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Alguma parte de derivação na área da trigonometria. A derivada de seno de x é cosseno de x. A derivada de cosseno de x seria menos seno de x. Vamos aplicar aquelas propriedades e também essa última na determinação da derivada da tangente de x. Ora, sabemos que a tangente de x seria seno de x sobre cosseno de x. Portanto, seria a derivada do numerador, derivada de seno de x cosseno de x, vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Derivada de cosseno de x seria menos seno de x, sobre o denominador ao quadrado. Ora, em cima ficamos com cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que é 1. Então, ficaríamos com 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que seria a secante ao quadrado de x. Mais algumas derivadas básicas. A derivada de log de x na base A seria log do neperiano na base A vezes 1 sobre x. Daí fica fácil entender que a derivada de ln de x seria igual a 1 sobre x, já que ficaríamos com log de e na base e, que daria 1. A derivada de a elevado a x seria o logaritmo neperiano de a vezes a elevado a x. E também fica fácil verificar que a derivada de e elevado a x vai dar e elevado a x, já que ficaríamos com log de e na base e, que daria 1 também. E aqui ficaria e elevado a x. Seja uma função f de x definida em um intervalo A e B. Aqui temos a representação, considerando A e B pertencente ao conjunto dos números reais. Objetivamos determinar a área sob a curva, no intervalo de A a B. Poderíamos fazer isso de forma aproximada, que seria a somatória das áreas do retângulo, que seria a somatória de f de xi delta x com i igual a 1 até n. Ora, isso, se eu pego e calculo o limite do Δx tendendo a zero, vai nos dar a definição da integral, que seria a integral de f dx dx. Essa é a definição de integral. A definição de integral seria o limite da somatória de f de x e Δx quando Δx tende a zero. Geometricamente, a integral de a a b de f de x dx vai nos dar a área. Essa seria a interpretação geométrica da integral. Seja uma função igual a 4x. Vamos determinar a área no intervalo de 0 a 1. Vamos aplicar esse conceito. Ora, ao obter a representação gráfica, verificamos que ela é linear e a região abaixo dessa representação é um triângulo. Se é um triângulo, a área desse é fácil, seria meio da base vezes a altura. Ora, meio da base, que é 1, a altura, que é 4, que nos daria 2. E pela integral, como é que ficaria? Ora, pela integral, a área ficaria integral de 0 a 1 de 4x dx. E como resolvo isso? Seria calculando uma das primitivas no intervalo considerado. Primitiva? O que é isso? Primitiva é uma função
que ao ser derivada vai resultar na função f de x considerada na integral. No caso do exemplo, seria a função que ao ser derivada nos daria 4x. Seria percorrer o caminho contrário da derivação. A antiderivada seria bom ver alguns exemplos. Vamos lá. A integral de x ao quadrado dx, como é uma integral indefinida, não tem limites de integração, seria a primitiva, uma das primitivas, mais c. Por que uma? Porque c pode variar de 0 a infinito, de menos 1, qualquer uma constante que eu posso caracterizar. Ora, a primitiva de x ao quadrado seria x ao cubo sobre 3, porque quando eu derivo, eu abaixo o 3, se corta aqui o 3 com 3, fica x ao quadrado. Então, a resposta da integral de x ao quadrado dx seria x ao cubo sobre 3 mais c. O segundo exemplo, a integral de 4 quintos de x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 1 dx vai nos dar como resposta uma primitiva, que seria x à quarta sobre 5. Por quê? Porque quando eu derivo, olha, ficaria 4 quintos de x à terceira, menos 5 sobre 3x à terceira, ó, vê de novo, ó, derivo 3 abaixo, simplifica, fica 5x ao quadrado, porque aqui seria sempre o expoente menos 1, 3 menos 1, 2. Mais, aqui seria x, abaixo 1, seria x elevado a zero, que daria 1, mais a constante c. A derivada de uma constante é zero. Portanto, quem sabe derivar, sabe achar pelo menos uma das suas primitivas. Isso mesmo, pois a constante c poderia ter qualquer valor dos números reais. Teorema fundamental do cálculo. Se a função f de x, definida em um intervalo, for contínua, isso já garante que ela possui uma primitiva. Portanto, a área, neste caso, poderia ser integral de a a b f de x, a função dx, que daria a primitiva em b menos a primitiva em a. E aqui nós teríamos a representação da área. Nesse caso, por quê? Porque a e b têm o mesmo sinal. Integral definida. Por quê? Porque temos limites de integração. Não esqueçam, integrar uma função é como se fosse encontrar ela antes de ter sido derivada. Ou seja, é o processo inverso da derivada, é a antiderivada, é achar uma das suas primitivas. Propriedades das integrais. Se eu tenho uma integral de uma constante vezes uma função dx, eu posso tirar a constante para fora da integral. Então, ficaria constante vezes a integral da função dx. A integral da soma de duas funções dx, esse dx não significa nada, é só para me indicar que eu vou ter o x como variável. Seria a soma das integrais das funções. A integral de dx seria x mais c, integral de a b de dx seria b menos a, integral de xn dx seria xn mais 1 sobre n mais 1 mais c. Se eu coloco o limite de integração, esse c desaparece. Por quê? Porque na hora que eu fizer a diferença, o c vai automaticamente cancelar. Uma hora eu estou somando, outra hora eu estou subtraindo. Integral de ex dx vai dar ex mais c. Novamente, se tiver limites, esse c desaparece. Dada a função f de x ao quadrado, para x maior do que zero, calcule a área compreendida no intervalo de 0 a 3. Isso aqui é para treinar um pouco. Então, nós queremos calcular essa área aqui abaixo. Ora, essa área seria a integral de 0 a 3 de x2 dx. Seria a primitiva, que é x ao cubo sobre 3, variando de 0 a 3. 3 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3, que vai nos dar uma área igual a 9. Sinal da integral. Quando eu tiver uma integral, nesse caso de 0 a 1, e f de x dx, que corresponde a uma área 1, se estiver acima de x, ela é considerada positiva.
Agora, se eu for integrar de 1 a 2, como ela está abaixo, ela será considerada negativa. Calcule as seguintes integrais indefinidas, sempre aplicando esta propriedade, tá? Então, eu tenho f de x elevado a meio, então seria n mais 1, meio mais 1, que daria 3 meio, dividido por 3 meio, ou seja, 2 terços de x elevado a 3 meio, mais c, porque ela é indefinida. Eu poderia ainda reescrever essa primitiva como sendo 2 terços de x raiz de x mais c. Uma outra, f de x elevado a 1 quinto. Novamente, n 1 quinto mais 1 vai dar 6 quinto. Então, ficaria x elevado a 6 quinto dividido por 6 quinto, ou seja, 5 sexto de x elevado a 6 quinto mais c. Poderia reescrevê-la também. Mais um exemplo. Calcule a derivada de 3 sobre x a quarta, ou seja, 3x a menos 3. Ora, n mais 1 seria menos 3. Então, ficaríamos com uma resposta menos x elevado a menos 3 mais c. Calcule a área no intervalo de x de 1 a 3 para a função yx ao quadrado. Fizemos a representação e queremos calcular essa área A aqui, de 1 até 3. Teorema fundamental do cálculo. Nós ficaríamos com a integral de 1 a 3 de x ao quadrado dx, que seria a primitiva em 3 menos a primitiva em 1. Ora, a resposta aqui seria x ao cubo sobre 3, variando de 1 a 3. 3 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3, que vai nos dar 26 sobre 3, que seria a área exata nessa parte achurada da função. Sempre obteremos a área pelo teorema fundamental do cálculo? Nem sempre. Reflita sobre o exemplo a seguir. Aplique o teorema fundamental do cálculo no intervalo de x a menos 1 a 3 para a função de y igual a x ao cubo. Aqui está a representação da função e nós estamos enxergando duas áreas, a área 1 positiva e uma área 2 negativa. Então, neste caso, nós estaremos calculando a diferença de áreas, A1 menos A2. Então, A1 menos A2 seria a integral de menos 1 a 3 de x ao cubo dx, ou seja, a primitiva de 3 menos a primitiva de menos 1. Ora, a função que derivada da x ao cubo seria x a quarta sobre 4, variando de menos 1 a 3. Seria 3 a quarta sobre 4 menos 1 a quarta sobre 4, que vai nos dar 81 quartos menos 1 quarto, ou seja, 20. Lembrando, este 20 seria a diferença de área. Entendi. Para encerrar essa introdução da integral, vou falar da média de uma função. A média de uma função cria um retângulo que tem uma área igual à área da função. Isso mesmo. Eu teria média da função vezes b menos a, integral de a b, f de x dx. Aqui seria a média de uma função. Vamos fazer um exemplo só para fixar. Vamos calcular o valor médio da função f de x igual a seno de x no intervalo de 0 a π. Aqui está a representação gráfica, só que no eixo x aqui eu pus em graus, né? Aqui seria de 0 a π. Teríamos que mudar isso aqui para radiano. A média seria π menos 0, integral de 0 a π de seno de x dx. Ora, a derivada de cosseno seria menos seno. Então, a primitiva aqui seria menos cosseno de x, porque na hora que eu derivar vai dar seno de x. Então, menos cosseno de x variando de 0 a π, que vai nos dar menos cosseno de π, que é menos 1, menos cosseno de 0, com o menos na frente, que é menos 1 também. Então, isso vai nos dar 2. Portanto, a média seria 2 sobre π, ou seja, 0,637. Aqui estaria a representação. Olha. Seria a área desse retângulo, né, essa área aqui, seria igual à área da nossa representação da função. A área do retângulo igual à área da função. É isso aí, moçada. Essa é a introdução ao estudo das integrais. Se você já estudou, pode estar recordando
através deste vídeo. E se você não estudou, eu acho que está bastante simples para começar os estudos das integrais, importante para um curso de engenharia. Se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!